Oi! Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma live surpresa. Nem eu mesma havia programado estar aqui. Mas como eu fiz um story sobre problemas hoje, eu pensei, acho que eu vou conversar um pouquinho com o pessoal sobre esse tema, que é um tema super importante na vida da gente, ou seja, como nós lidamos com o problema, com os nossos problemas. Problema é uma coisa muito complicada. Às vezes a gente pensa que não tem solução. E realmente, alguns não têm, né? Uma doença incurável que já foi feito todas as alternativas, não tem solução. Mas na maioria das coisas do nosso dia, problemas são solucionáveis. Nós só precisamos aprender qual o caminho dos mesmos. Mas antes da gente continuar, eu vou contar uma história sobre problemas. É uma história pessoal que eu vivenciei e que me trouxe uma lição de vida incrível. Então, havia uma época na minha vida que eu estava fazendo uma formação com um psicoterapeuta mexicano. O cara era assim uma referência na área, sabe? E ele veio conversar conosco um dia. Uma das aulas era sobre como resolver problemas. E realmente era uma coisa assim muito interessante, muito inusitado aquele tema. E aí ele pediu que nós sentássemos em uma roda no chão, todo mundo tinha almofadas, né? Era um curso assim muito informal. E aí todo mundo, todos os terapeutas, todos os psicólogos, psiquiatras, e aí nós nos sentamos e eles disse assim: "Eu quero que vocês peguem essa almofada que está à sua direita." E todo mundo pegou essa almofada. Aí o que aconteceu? Cada um pegou a sua almofada e ele disse: "Eu quero que vocês abracem essa almofada." E todo mundo abraçou a almofada. E ele continuou dizendo assim: "Olha, eu quero agora que vocês entendam e compreendam que essa almofada é o maior problema que hoje vocês têm que lidar na sua vida. Peguem essa almofada, abracem e se apropriem desse problema. Qual é o nome do problema?" E aí eu também posso te perguntar, pense agora comigo, qual é o nome do maior problema ou da maior dificuldade que nesse tempo presente, nesse seu momento agora, você tem que administrar? Qual é? Você sabe? Todo mundo tem. Assim, ó, é muito complicado alguém vir me dizer: "Vera, eu não tenho problemas", mas isso é uma outra história que eu vou contar numa outra vez. Então, aí nós abraçamos a almofada, todo mundo deu um nome para aquela almofada como sendo o problema, e aí ele começou a perguntar para cada um dos terapeutas presentes quem era esse problema, como se chamava, o que ele acarretava na vida. E aí todo mundo dizia: esse aqui é o meu problema, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho receio de ser julgado. A outra pessoa diz assim: olha, eu trabalho mais do que eu poderia, eu não estou tendo tempo para me dedicar à minha família, esse é o meu problema atual. Então, assim, eram mais ou menos umas 30 pessoas na sala e todo mundo ficou falando sobre o seu problema. Aí chegou numa determinada pessoa lá, era uma jovem, né? Uma jovem terapeuta, assim, recém terminando a formação dela. E o que aconteceu? Essa pessoa pegou e abraçou aquela almofada que se chamava problema. E aí ele começou a perguntar para ela: e aí, como é o nome do seu problema? E ela disse: o nome do meu problema é dificuldade de saber aquilo que eu quero na vida. Eu ainda não sei o que eu quero na vida. Então, isso é um problema que me atormenta diariamente. E aí ele disse: me fale um pouco mais sobre seu problema. E ela pegava, e ele disse: vem aqui na frente falar sobre seu problema. E ela pegou aquela almofada e ela abraçou aquela almofada assim de uma forma
muito intensa, e ele disse, porque esse meu problema... E ela passava a mão assim naquela almofada, como acariciando. Esse meu problema, eu não sei mais o que fazer com ele. Ele me absorve o dia todo. Eu não consigo parar de pensar nesse problema porque eu não sei o que eu quero. Então, não saber o que eu quero, eu não sei se eu quero fazer psicologia clínica, se eu quero fazer psicologia organizacional, eu não sei se eu quero parar com tudo e ser uma artesã. Então, esse meu problema, aqui é a almofada, tá, gente? Esse meu problema, ela acariciava e dizia, eu não sei o que eu fazer com ele. Ai, ele me incomoda tanto. Ele é alguma coisa que não me deixa fluir na minha vida. Eu passo 24 horas por dia pensando no meu problema. E aí o Juan, né, vamos dar esse nome para esse terapeuta professor, ele chegou assim, e você pode me emprestar um pouquinho aqui o seu problema? E ela disse, ó, emprestou. Então ela entregou para a almofada que era o problema dela, que estava representando o problema, entregou para o professor. E nós estávamos reunidos numa sala assim cheia de janelas. E essas janelas davam para um pátio interno do prédio. E aí o professor foi se deslocando e disse, vem aqui, vem aqui, que vamos colocar o seu problema para conversar andando, vamos falar com ele. E ela foi andando com ele, e ele segurando o problema, e ela atenta ao problema que era representado pela almofada. E aí daqui a pouco ele pegou, se virou de costas, assim, olha, se virou de frente para uma janela e pegou aquela almofada e jogou pela janela. E ela olhou para ele e disse, o que você fez com o meu problema? Ou seja, ela estava tão dentro daquele processo do imaginário, ela estava tão absorvida e tão apaixonada por aquele problema que ela não se dava nem conta que o problema era uma almofada, era representado pela almofada. O fato dela não saber o que era para fazer na vida, quais eram as escolhas, isso acabava sendo para ela a sua distração do dia a dia. Ela preenchia o seu tempo vivenciando intensamente, apaixonadamente aquele problema. Então, eu quero lhe convidar a pensar até que ponto você está tão imersa na paixão por algum problema que não lhe sobra uma quantidade de atenção para resolver aquele problema. Então, nós precisamos muito entender que um problema que não tem solução, solucionado está. Mas a maioria das nossas dificuldades, das coisas que nós precisamos resolver na nossa vida, seja em caráter pessoal, seja profissional, seja relacional, sempre terá uma solução. Nós só precisamos respirar, colocar para pensar, tirar a paixão, tirar aquela superutilidade, aquela maximização daquele problema e avaliar o que eu posso fazer com isso. Quais são os pensamentos que me vêm diante daquele problema? Como que eu posso resolver aquilo? E sempre existirão opções. O que não existe opção é quando você está imersa, você entra no fundo do poço do problema e se nega a sair de lá. Isso é muito complicado. Então, o momento de hoje, nesse aqui e agora, eu quero te perguntar qual é o problema, qual é a dificuldade que você precisa resolver e que você não está encontrando o caminho porque você só pensa nesse problema, nessa dificuldade. Quando a gente fica dentro da caixa, tudo se torna a mesma coisa. Então nós precisamos nos permitir sair fora, entrar numa posição neutra e olhar aquele problema e dizer assim, o que esse problema significa na minha vida? O que esse problema está impedindo de eu fazer? Por que eu preciso ficar navegando, apaixonada por essa dificuldade,
O que ela está significando na minha vida? Porque às vezes você estar muito, muito dentro de uma dificuldade é uma forma que você tem de administrar o tempo e até é uma forma de estar dentro de uma zona de conforto. Ou seja, você fica ali, você se apaixona pelaquilo que você vivendo, você se apaixona pela sua dor emocional de ter que experimentar aquilo, e aí você se impede de pensar, de ativar aquela nossa parte racional, aquela parte lógica, que é a capacidade de discernir, aquele bom senso que todos nós temos, mas que em muitas pessoas está desativado, porque o que a gente ativa é o nosso modo apaixonado disfuncional. Então, um problema, ele pode ser um bloqueio disfuncional na sua vida, uma trava que lhe impeça de ir adiante, porque você só está focando naquilo. Então, eu quero muito, muito, muito que você, agora nesse momento aqui comigo, pense, ative o seu modo pensante e veja quais são as possíveis soluções que eu posso ter para com esse problema, para com essa dificuldade, para com essa trava, com esse nó que está acontecendo na minha vida, no aqui e agora. Porque todos os comportamentos que eu tiver e todas as atitudes ou as não atitudes que eu tiver em relação a isso, sempre irá gerar o mesmo resultado. Então tem aquele ditado que diz: se você sempre faz do mesmo jeito, você sempre terá o mesmo resultado. Para você mudar a sua história, para você lidar, administrar as coisas que lhe incomodam, você precisa ativar comportamentos diferentes. E como que a gente ativa esses comportamentos diferentes? Pensando. O que eu estou sentindo? O que esse problema, essa dificuldade, esse receio, essa emoção me faz sentir? Essa emoção faz com que eu me sinta incapaz, no caso da moça, de decidir aquilo que era mais importante. Então, eu sinto uma incapacidade, uma inadequação para essa escolha, para fazer essa escolha, na verdade, para resolver essa situação. Eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz, eu me sinto limitada. E que tipo de pensamento ou de memória me vem diante dessa minha incapacidade? Qual é a frase, qual é a pessoa que pode ter influenciado na minha história lá de trás da minha casa de infância, que está refletindo no meu aqui e agora nessa minha sensação de incapacidade, de inadequação para resolver aquilo que eu preciso resolver? Aí, com certeza, o seu inconsciente, na medida que você consulta esse inconsciente, ele lhe traz uma referência, ele lhe traz uma resposta. Nem sempre é uma resposta totalmente completa, pode ser apenas uma palavra. Então, você acessa as suas memórias, você acessa os seus nós emocionais e você, de uma forma racional, é claro, e aí você vai ter uma resposta. Muito bem, então, de repente, o seu inconsciente, acessado pela sua memória emocional, pela sua memória de infância, que está lá na infância, lhe dá uma palavra. A palavra é você, ou uma frase, você não é boa o bastante. Digamos que venha essa frase, porque nós temos mensagens internalizadas inconscientes que são as responsáveis por aquilo que a gente não faz hoje, ou pelas complicações que a gente se deixa absorver, tá? Então, digamos que venha para você, eu não sou boa o bastante. Bom, olha só o poder dessa frase que direciona a sua vida. Não ser boa o bastante. Isso significa altas complicações vivenciais. Porque quando você não se acha, não se percebe boa o bastante, isso significa que a sua autoestima está muito prejudicada. Que a sua sensação de potência, de capacidade de fazer acontecer na sua vida está totalmente limitada. Aí você precisa entender, ok,
Então, eu me sinto inadequada porque eu penso que eu não sou boa o bastante. E o que eu vou fazer com isso? Esse é o questionamento lógico e racional que precisa acontecer na sequência. Quando você assume o que você sente, você começa a entender qual é a origem do que você sente e aí o que você vai fazer com isso. Gente, se alguém quiser compartilhar essa live surpresa, por favor. Daqui a pouco tem pessoas que podem, mas vai ficar gravada, tá? Daqui a pouco tem pessoas que querem ouvir. Eu não preparei assunto nenhum, eu tô falando aqui no improviso, então me desculpem os engasgos, me desculpem os gaguejos, porque tá vindo aqui na minha cabeça e eu tô falando com vocês. Então, continuando. À medida em que a pessoa, ela se propõe a pensar nas respostas para o que eu vou fazer com isso, a nossa sabedoria interior traz as respostas e às vezes é mais de uma resposta. Então, eu quero te convidar, pegue um problema ou uma dificuldade ou uma dor, ou seja que for, alguma barreira que você está vivendo agora, com você mesmo ou com alguém, no seu trabalho, na sua vida pessoal, e questione, simplesmente questione quem é você. O que te alimenta e o que eu vou fazer com isso? Eu te garanto que com o devido treino você vai conseguir encontrar as respostas. Mas se isso for bem complicado para você, eu quero fazer um outro convite. No dia 27 de outubro, eu vou dar uma masterclass às 8 da noite, às 20 horas, onde eu irei falar sobre a capacidade de você expressar aquilo que você sente e aquilo que você pensa. E assim, com isso, você dá um poder maior para a sua autoestima acontecer, para a sua vida fluir. Porque quando a gente não expressa nem para a gente mesmo, e muito menos para o mundo exterior, o que nós sentimos e o que nós pensamos, o que nós vivemos? Ausência de atitude, ausência de acontecimento. Nós passamos a perpetuar uma mesmice na nossa vida, nós engatamos aquele piloto automático do que eu não tenho o que fazer, a minha vida é assim, aquela coisa de se conformar, sabe, com o pouco, com a escassez da nossa vida. Não se conforme com a escassez, gente. Olha, eu com a minha idade ainda tô querendo fazer acontecer muitas coisas. Talvez a maioria de vocês nem suspeite quantos anos eu tenho. Algumas amigas que estão aqui me assistindo sabem. Então, eu sou uma pessoa que decidi um dia na minha vida não querer mais escassez. Eu quero é abundância. E o que é essa abundância? Abundância de projetos, abundância de afetos, abundância de risadas, abundância até de receios, porque são os meus receios que promovem as minhas mudanças. São os meus desafios. A abundância de desafio é a melhor coisa. A gente às vezes encontra uma situação assim, nossa, mas como é difícil lidar com isso. Mas é isso que vai fazer com que você ultrapasse a si mesmo, que você saia do contexto de mesmice, que você pare de se sentir a vítima da estação. Outra coisa, gente, vamos falar de vitimosidade, tá? Ok, tem pessoas que estão num processo depressivo, isso é uma doença, mas tem pessoas viciadas naquela frase, ai, coitadinha de mim, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso, coitadinha de mim. E daí ela tá tão apaixonada pelo coitadinha de mim que as soluções passam pela vida dela e ela nem vê. Aliás, por falar nisso, todas essas situações que eu estou falando de bloqueio, de dificuldades, de paixão pelos problemas, de não encontrar soluções, eles combinam muito com uma outra história que eu vou te contar, que é a história das oportunidades. Porque quando nós estamos num processo de desenvolvimento pessoal, quando nós queremos ser o melhor de nós mesmos, nós mesmas,
Então, a gente precisa entender que a vida nos traz algumas oportunidades e que se nós não aproveitamos, a vida passa. E alguém vai aproveitar essa oportunidade. Alguém vai resolver aquilo que precisa resolver. E tomara que seja eu, tomara que seja você, tomara que sejamos nós. Então eu vou contar a história. Havia um cara muito temente a Deus e ele morava numa cidade do interior e começou a chover muito, chover muito, chover muito. E as águas do rio transbordaram e a água começou a invadir a cidade. E ele era uma pessoa assim muito devota de Deus, rezava muito, mas não tinha para onde ir. Então ele subiu em cima do telhado da casa dele. E aí ele começou a rezar ou a orar, né? Se ajoelhou e dizia assim: por favor, Deus, me manda uma oportunidade para mim resolver essa questão. Eu estou precisando tanto resolver isso. Eu ainda tenho tanto para realizar na minha vida, tantas questões para resolver, tantos amores para viver, tantas coisas boas para fazer. E se eu morrer agora, se eu perder essa oportunidade na minha vida, eu não vou fazer nada disso. E eu sou uma pessoa boa. Por favor, Senhor, me dê uma oportunidade. E Deus lá em cima conversou com São Pedro e disse assim: olha, eu acho que o cara é bom. Vamos dar uma oportunidade para ele? E aí, o que aconteceu? Deus mandou, né? Na verdade foi Pedro, né? São Pedro, mandou um barquinho. Era uma questão, né, de oferta e de procura, né? Aquela coisa, oferta de mercado, muita necessidade de barquinhos. O barquinho era velhinho, o barquinho tava meio ruinzinho. Aí, o cara que pediu, né, uma oportunidade para Deus, olhou pro barquinho e disse assim: ah, não. Essa oportunidade aqui não vai dar, não vai rolar. Por quê? Porque o barco tá todo detonado, todo podre. O que vai acontecer comigo, Deus? Eu vou subir no barco, pegando essa oportunidade aí, uma oportunidade toda estroncha, esse negócio vai afundar, e aí o que acontece? Vou lá conversar com o senhor. E não tô querendo isso ainda, porque eu tenho muito para realizar na minha vida. E aí Deus conversou com São Pedro e disse assim: ok, vamos dar uma outra oportunidade para ele. Aí Deus mandou uma lancha, né? Uma lancha com pelinha, tá? Lei da oferta e da procura. Aí veio aquela lancha assim, e Deus pegou e disse: ó, você usa essa lancha porque essa é a oportunidade que eu quero dar na sua vida. É a oportunidade de vida para você continuar realizando as suas coisas. Aí ele olhou para a lancha assim: nossa, essa lancha tá com o motor a ponto de fundir. Como é que eu vou me permitir andar numa lancha e esse motor vai estragar e ela vai ficar à deriva e eu sei lá onde que eu vou parar? E lá se vai a minha oportunidade de realizar todas essas coisas que eu preciso na minha vida. Ah, por favor, Deus, assim não vai dar. Essa oportunidade aí tá muito ruim, tá muito ruim. Daria para dar uma melhorada nisso? Aí Deus conversou com São Pedro, se olharam baixinho, né? O cara não podia nem ouvir. Aí São Pedro chegou assim, lá na ponta do céu e pá, mandou um raio na barragem, porque toda a cidade já estava desocupada, todo mundo pegou as suas oportunidades e foram embora. Só tava indo o cara lá em cima do telhado. Aí São Pedro, pá, mandou um raio na barragem e a barragem, tchá, e aquela água veio num crescendo. E adivinha? Ele se afogou. E quando ele foi acordar, sabe aonde que ele estava? Sentado na frente de São Pedro. E São Pedro olhou para ele olhou para São Pedro e disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Como assim? Eu pedi uma oportunidade para vocês e vocês não me deram essa oportunidade? Puxa vida, eu sou um cara tão bom. Eu queria tanto realizar. Olha quantas coisas boas, quanta vida eu teria pela frente ainda, quantas pessoas eu poderia ajudar. Aí São Pedro disse assim: olha, eu conversei com Deus e Deus me disse o seguinte: nós lhe mandamos um barquinho e você não soube aproveitar.
nós lhe mandamos uma lancha e você não soube aproveitar. Você é uma pessoa que está cega para as suas oportunidades de vida. Então, não importa se nós mandássemos 10 saídas, 10 oportunidades, você sempre iria achar que não era o suficientemente boa. Aí, só nos restou a seguinte decisão: chamar você por uma sessão de terapia particular com Deus, porque da uma vez assim você aprenda que oportunidades não passam 2 vezes na nossa vida. E quando nós damos mais de uma chance e você não aproveita, é porque você não está pronto para administrar aquilo que é importante. Você precisa vir e aprender aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história, porque ela é para elucidar o quanto que nós precisamos estar atentos às oportunidades que a vida nos entrega para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas realizadoras, pessoas satisfeitas consigo mesmas, pessoas que são bondosas para com o outro, que acreditam na abundância e nunca na sua escassez. Então aceite esse convite. Se as minhas palavras de alguma forma entrarem no seu coração, eu já vou ficar muito feliz, porque eu acredito profundamente que a gente sempre pode resolver a maioria das nossas dificuldades, desde que a gente acredite nisso, desde que a gente saiba encontrar o caminho para isso. E existem caminhos. E um deles é a aula que eu vou dar no dia 27 de outubro, às 20 horas, sobre atitudes e emoções. Aquilo que você precisa saber para fazer a sua vida fluir. Lá no link da minha bio tem a ficha de inscrição. Então, se inscreva lá, ela é gratuita, 100% online, não vai lhe causar nenhuma dificuldade, provavelmente vai ficar gravada também essa Masterclass se você tiver compromisso. Se inscreva, tá? Convide as outras pessoas para se inscreverem, para a gente ter um momento legal lá, onde a gente vai trocar algumas ideias, onde eu vou passar algum tipo de exercício para vocês teórico, uma ferramenta. Vai ser bem bacana, tá bom? Então tá. Desculpe o improviso, desculpe as palavras mal pronunciadas, os engasgues, mas eu queria fazer alguma coisa, porque esse também é um desafio para mim. Não me programar e falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu aprendi, porque isso é uma coisa muito importante para mim. Eu quero dividir tudo o que eu aprendi na minha vida. Não porque eu seja mais esperto, mais importante, é porque é tempo de vida, tempo de aprendizagem. Vou deixar um beijo no coração de vocês, se inscrevam no link da minha bio. Eu sou a psicóloga Vera Amaro, especialista em inteligência emocional. Tchau, tchau. Fiquem bem, sejam abençoados.